Você já ouviu falar do Tucker 48? Talvez não. E sinceramente, isso não é sua culpa. Porque esse carro não só foi esquecido, ele foi apagado da história. E o mais louco, ele tinha tudo para mudar completamente a indústria automotiva nos anos 40. Segurança, inovação, design futurista. Tudo num só carro. Mas de repente, sumiu. Hoje a gente vai contar como um carro revolucionário foi silenciado antes mesmo de ter uma chance real. Você está assistindo ao Octano Nation, e se você curte histórias obscuras e incríveis do mundo dos carros, já sabe. Agora, vamos nessa. A história começa nos Estados Unidos logo após a Segunda Guerra Mundial. O país estava respirando um novo ar. A economia crescia, os soldados voltavam para casa, e o sonho americano ganhava forma sobre 4 rodas. As grandes montadoras estavam prontas para retomar a produção civil, e faziam isso com os mesmos carros que já vendiam antes da guerra. Foi nesse momento que surgiu ele, Preston Tucker. Um cara que até então era conhecido por inventar uma torre de metralhadora usada nos bombardeiros americanos. Isso mesmo. O cara trabalhava com armamentos militares e decidiu criar um carro. Só que não um carro qualquer. Ele queria fazer o carro do futuro. E o futuro para Tucker tinha nome: Tucker Torpedo. Mas depois o nome foi ajustado para Tucker 48. Um sedã de 4 portas, baixo, largo, elegante. E com uma lista de tecnologias que, até hoje, soa ambiciosa. Estamos falando de farol direcional que girava junto com o volante, um motor traseiro, suspensão independente nas 4 rodas, freios a disco, cinto de segurança, isso nos anos 40, e uma cabine pensada para proteger o motorista em caso de batida frontal. E um para-brisa que ejetava no impacto para evitar estilhaços. Preston Tucker queria que as pessoas sobrevivessem aos acidentes de carro. Isso já te diz muito sobre ele, e talvez mais ainda sobre a indústria que vinha ignorando essas preocupações há décadas. Mas como alguém tão fora do circuito das grandes montadoras conseguiu construir um carro assim? Bom, com coragem e marketing. Tucker era um comunicador nato. Ele sabia vender uma ideia, fez uma campanha nacional, criou expectativa, anunciou que produziria 5.000 carros num primeiro lote e conseguiu levantar milhões de dólares em investimentos, principalmente com ações vendidas ao público e com a venda antecipada de acessórios do carro, mesmo antes dos carros estarem prontos. Em 1947, o protótipo foi finalmente apresentado. E foi um evento. Muita gente que foi até Chicago viu o Tucker rodando pela primeira vez e saiu de lá acreditando que estava testemunhando o nascimento de uma nova gigante automotiva. Mas aí começou o problema. O sucesso rápido de Tucker chamou a atenção de quem já estava no topo. A Big Three: General Motors, Ford e Chrysler. As gigantes de Detroit. Elas não estavam nem um pouco interessadas em ver um novato, ainda mais ousado e barulhento, ameaçar seu domínio. Tucker vinha com um carro que parecia ter saído de um filme de ficção científica. E tem mais, o projeto do Tucker 48 era economicamente viável. Ele custaria cerca de $2.000 a $2.500, só um pouco acima dos modelos convencionais e com muito mais tecnologia embarcada. Ou seja, não só o carro era bom, como era competitivo. E quando você une inovação com preço acessível, você muda o jogo. Tucker sabia disso. E a Big Three também. Logo começaram os boatos. A imprensa, que antes exaltava Tucker, passou a questionar a viabilidade do carro. Diziam que ele era perigoso, que o motor era improvisado, que ele estava aplicando um golpe nos investidores. Mas nenhuma dessas acusações se sustentava. A gota d'água veio quando a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, abriu uma investigação. O argumento era que Tucker havia cometido fraude ao levantar fundos com base em promessas que talvez não pudesse cumprir. Isso gerou um processo federal, uma série de manchetes negativas e um cerco jurídico que durou meses. Durante esse tempo, a fábrica do Tucker 48 ficou praticamente parada. Os fornecedores se afastaram. Os bancos congelaram os financiamentos. E a opinião pública, que antes via Tucker como um gênio visionário, passou a vê-lo como um vigarista. O mais irônico? Quando o caso foi finalmente a julgamento, Preston Tucker foi absolvido de todas as acusações. Não havia fraude, não havia golpe. Ele era, sim, um sonhador.
mas um sonhador que estava construindo um carro real, funcional e com potencial. Mas aí já era tarde demais. Dos 5.000 carros prometidos, só 51 unidades do Tucker 48 foram produzidas. A empresa faliu e o carro virou lenda. Hoje, esses 51 modelos sobreviventes são itens de colecionador. Estão espalhados por museus e garagens de milionários. Cada um deles carrega a lembrança de um "e se" que nunca foi respondido. E a indústria seguiu seu caminho. Ignorou os avanços do Tucker por anos. Farol direcional? Só virou padrão décadas depois. Cinto de segurança? Só nos anos 60. Segurança como prioridade? Bem, até hoje é uma batalha. Então, por que o Tucker 48 foi ofuscado? Não foi por ser um carro ruim, muito pelo contrário. Ele foi ofuscado porque era bom demais. Porque ameaçava demais. Porque queria mudar demais. E quando você desafia um sistema que não quer mudar, ele se defende. Com tudo o que tem, a história do Tucker 48 é um lembrete amargo de que inovação não basta. Você precisa de aliados, de tempo e de sorte. Preston Tucker teve a ideia, teve a execução, mas não teve o sistema ao seu lado. Hoje, mais de 70 anos depois, ele é lembrado não como um derrotado, mas como um dos maiores visionários da história automotiva. Um cara que enxergou o futuro e quase chegou lá. E aí? O que você achou da história do Tucker 48? Deixa nos comentários. Você acha que se tivesse dado certo, ele teria mudado mesmo a indústria? Não esquece de assistir nosso episódio sobre o Passat clicando aqui do lado. Até a próxima. Você está no Octano Nation e aqui, o combustível é a história.